Consumo real do Sandero Stepway 2017. Sandero G2, após 15 meses. Como medir o consumo de combustível pela bomba e o histórico de consumo. E aí, pessoal, o Renault Sandero Stepway bebe muito? Não é econômico? Veja aqui meu consumo, como medir pela bomba. Isso serve para todos os veículos a combustão, tá? O meu Sandero Stepway aqui, né, da minha esposa, é a versão 1.6 8 válvulas, motor K7M. Pela ficha técnica e pesquisa antes de comprar o carro, a gente já havia notado que o Sandero Stepway, embora seja um carro hatch 1.6, não seria dos mais econômicos. Os veículos aqui no Distrito Federal, e pelo modo como nós aqui de casa dirigimos, costumam ter números melhores do que os mostrados em fichas técnicas, como essa do Imetro e etc. Nosso consumo aqui na maioria das regiões administrativas do DF, as RAs, né, as cidades, é mais próximo aos valores da estimativa do consumo rodoviário. Aquele consumo barra desempenho conseguido nas rodovias, né, quando em viagens longas. Neste tipo de estimativa é verificado o consumo rodoviário e urbano, que o Imetro chama de na estrada e na cidade. Por que ocorre, digamos, esse fenômeno aqui no DF? Porque, diferente de grande parte das cidades brasileiras, no nosso tráfego urbano transitamos por vias arteriais, vias assim, avenidas mais amplas, vias avenida de 60 km por hora dentro da cidade. Poucas regiões no DF são chamadas de bairros, né? Aqui a gente tem as quadras, então a gente sai de casa, roda 300, 400 metros dentro das quadras, e a gente já está numa avenida dessa, numa via mais arterial, assim, digamos, né? Então a gente roda pouco nesse padrão das outras cidades, como dentro da cidade, o que se encaixaria no consumo na cidade e no urbano, sabe? Aqui no DF a gente fica no meio termo, assim, às vezes até mais para rodoviário, dependendo do hábito aí do proprietário do carro. Então, assim, quando a gente vai ao mercado, quando a esposa vai trabalhar no carro, quando leva a criança para a escola, quando a gente vai jogar um futebol, enfim, resolver coisas pela cidade aqui e tal. Vai tomar um açaí, vai na padaria. Transitar pela cidade. O consumo urbano mais fiel se configura apenas nesses poucos metros, né? Que é esse de dentro da quadra aqui na porta de casa. Logo mais a gente já está numa via que o carro evolui mais. E no máximo tem alguns quebra-molas, mas quebra-molas rápidos. Nosso consumo é diferente da maioria das cidades no Brasil. Na minha região aqui sequer tem semáforos. Tem semáforo e trânsito mais pesado nas RAs maiores, mais densas, como Taguatinga, Ceilândia e no plano piloto, né? Pela movimentação comercial ali das coisas ali governamentais, né? Que leva muita gente para a região central lá de Brasília, né? Do plano piloto. Quando vamos a outra cidade, RA, a maior parte do trajeto é feito por rodovias, muitas vezes rodovias federais, rodovias de 80 km por hora, que é o caso aqui da minha região aqui, né? Tem uma BR logo ao lado, depois tem outras rodovias distritais mesmo, e por aí vai. Brasília tem muita rodovia. Então, eu estou fazendo esse apanhado geral aqui da região que trafegamos para dizer que se espera mais do consumo do nosso Sandero Step 2017, né? Não vai ficar nesse só na cidade, mensurado aí pelo Inmetro, fichas técnicas aí e afins. E ao pessoal que acompanha o consumo pelo computador de bordo, não se engane. Não se engane, pessoal. A mensuração mais fidedigna da média de consumo é feita assim, é feita pela bomba, é zerando o odômetro. Não posso afirmar que as montadoras dão um up nos valores mensurados pelo computador de bordo. Só sei que eu nunca vi nenhum marcando para menos. É sempre para mais e alguns veículos muito para mais. Então aí eu posso dizer fácil aqui pelo menos 6 a 7 modelos de carros que eu tenho, que eu já tive, que eu utilizo no trabalho, que eu já viajei assim de pessoas próximas, né? Como o carro do pai, do tio, do sogro. A gente está ali na estrada e faz o trip, compara, não bate com o computador de bordo, ele sempre mostra mais. Então, não se engane, pessoal, não se engane. Beleza, quer conversar na roda de amigos que o meu carro faz tanto, quer falar para quem vai vender, para ser o potencial comprador aí do seu carro, ok, mas não se engane. Marque pela bomba, não tem erro. Pela bomba não tem erro, a média não tem erro. E como fazemos para medir a média de consumo de combustível pela bomba de abastecimento do posto? Isso serve para qualquer veículo, esse método que eu vou ensinar aqui. No posto de abastecimento, peça ao frentista para completar o tanque. Antes de sair, ou ainda nos arredores do posto, zere o trip, o KM, o contador de viagem, odômetro, como preferir chamar. Quem não tem as manhas de manusear o painel de instrumentos, não tem problema. Anota o odômetro geral, o KM geral do carro. Quem não sabe ali mexer ali, zerar e tal, o visorzinho, não tem problema. Anota o KM geral. Para uma média mais precisa, quando o tanque estiver na reserva ou próxima à reserva, vá ao posto e novamente peça para completar o tanque. Enfim, para quem roda na gasolina como eu, sei lá, deu 500 e alguma coisa, vai se aproximando de 600 dependendo do rendimento, mas tem algum problema de
tá 400 km rodado ali e tal, tá, sei lá, um quarto ainda. Tem problema? Não, o negócio é que só vai sair, o resultado vai ser a média desse trecho que você rodou. Então, quanto mais você rodar, mais fidedigno vai ser a média. Quanto mais você, principalmente se você tiver rodado ali no seu trajeto de costume. Então, vai ficar mais fidedigno. Após isso, faça a seguinte conta: a quantidade de km registrada no trip dividido pela quantidade de litros que entrou no tanque. Essa quantidade deverá ser registrada no visor da bomba próximo ao valor em reais. Se você não conseguir verificar lá onde está, não tiver assim, não enxergar bem e tal, pergunte ao frentista quantos litros entrou e tal. Inclusive os ml, sei lá, 50 e tanto, 52,7. Pega esse valor, né? Divide o trip por esse valor. A resposta será o seu consumo médio com o combustível escolhido em quilômetros por litro. Então essa vai ser a média. Se deu aí 11, 11,7, 12,4, 12,4 km por litro. Essa é a sua média. Essa foi a média desse tanque, pelo menos. Para quem anotou o odômetro geral, imediatamente após completar, anote novamente o km do carro. Pegue o valor atual e subtraia pelo km anotado no primeiro abastecimento. Exemplo, estava, sei lá, o odômetro geral aí 97.200 e agora no segundo abastecimento 97.750. Então, né, esse valor aí subtraído logo rodou 550 com esse tanque. Agora divida esse resultado pela quantidade de litros que entrou no tanque. A resposta será o seu consumo médio com o combustível escolhido em quilômetros por litro. Observações: se preferir pedir para o frentista encher o tanque até quase derramar no primeiro abastecimento, também deverá pedir para fazer a mesma coisa no segundo abastecimento. Se preferir que termine o abastecimento no automático da bomba, faça o mesmo no segundo abastecimento. Se puder ir ao mesmo posto do primeiro abastecimento e na mesma bomba para o segundo abastecimento, melhor ainda. Será uma diferença leve, mas a mensuração será ainda mais fidedigna. Pessoal, tô longe, tá? Não tem como, não tem problema. Isso é só para ficar mais próximo ali, né? Mais fidedigno. Vai variar pouquíssima coisa, é questão aí da bomba. Ah, no mesmo posto, mas uma outra bomba. Às vezes a bomba é até igual, mesmo modelo lá de bomba e tal. Não tem problema também. É só ali aquela, se puder, só para ficar mais fidedigno ainda. E como eu disse, o fidedigno é assim, sem dúvida, é uma questão matemática, né? Tem a questão de volume do tanque, a questão ali da hora que vai desarmar, ou quem pede para encher até derramar, ixi, é aí que fica mais fidedigno ainda. Enfim, é uma questão matemática, sem entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Pelo PBEV, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, esse carro, né, esse Sandero no etanol, faz 7,4 na cidade e 8 na estrada. E na gasolina, ele faz 10,4 na cidade e 11,5 na estrada. E isso pelos valores aferidos pelo Inmetro. Bem relativo, sabe? Bem relativo. Aquela coisa, eu não vou colocar em xeque aqui como é que os caras lá verificam isso e tal. Se eles pegam o carro e saem rodando mesmo, se ele põe numa máquina ali, no elevador, numa esteira e bota para girar. Eu já vi se falar várias coisas, eu não sei o método deles. O carro tá zero, não tá amaciado ali como a gente diz e tal. Tem a questão da dirigibilidade e é uma questão que faz muita diferença nesse carro e eu vou explicar logo mais por quê. Várias das vezes que abasteci esse step da minha esposa, eu enviei a ela um print via WhatsApp da tela da calculadora do meu celular com os valores das médias de consumo em km por hora. Foi muito legal eu ter esses prints porque eu não pensava em gravar vídeos para postar aqui no YouTube, né? E isso rendeu um histórico bacana para compartilhar aqui e deixar o vídeo mais completo. Então eu tô aqui com vários prints, pelo menos uns 10. Não pensava em gravar vídeos assim pro YouTube e tal, isso é uma coisa recente aqui que eu vou tentar fazer aqui. Sou calouro nessa área e resolvi fazer isso, compartilhar conhecimento, né, e tal, e quem sabe arrumar um novo nichozinho aí de mercado, algo para complementar a renda, né, caso o canal aí atinja um mínimo de sucesso. Mas vamos lá, eu sou desse, né, que gosta ali de acompanhar a manutenção do carro, fazer certinho. Infelizmente, como eu não pensava em fazer isso, deixei de registrar muita coisa que eu já fiz aqui em casa, que eu também troco peça, faço algumas coisas do tipo. Mas enfim, mas não vai faltar oportunidade agora, a partir de então aí. Mas é isso. Então eu comecei, nessa coisa, né, que a gente foi percebendo, que, como eu disse, né, minha esposa é apaixonada nesse Sandero dela, nesse Stepway, né, desde antes de comprar, né, a mulher tem essa coisa, né, de gostar ali do visual do carro e tal. No caso da minha esposa, o carro é o carro um pouco mais alto ajuda ela aí no dia a dia, né, para não dar
aquela raspada nos meios fios na hora que vai estacionar, aquela outra no quebra-mola, sem contar que vez ou outra a gente vai em casa de parentes e tal, e pega aí uma estradinha de chão, então esse carro para a altura dele é excelente para isso e vou entrar em mais um pouco mais de detalhes sobre isso mais para frente. Mas a gente tem aí, ó, esse print de 24 de novembro de 2024. Então a gente tem o primeiro print aqui. Por que que eu comecei a enviar esses prints, né? Minha esposa apaixonada pelo carro e tal. A gente já tinha visto antes de comprar ele que ele era um pouquinho beberrão e etc. Só que a gente se surpreendeu negativamente mais ainda no começo. E com essa questão do consumo dele. E é um costume aqui em casa já há anos. Assim, é uma estratégia mesmo de manutenção, assim, digamos, de vida com o carro, né? Eu sempre gostei coloquei essa filosofia na minha esposa também. Eu sempre gostei de completar os tanques e zerar o trip. Completo o tanque, zero o trip e fico vendo o consumo. Eu nunca fui de colocar aquele negócio de R$ 30, R$ 50, R$ 20. Nunca fui muito desse. Eu colocava assim, valores 150, 100. Dava uma olhada ali no ponteiro e fazia assim, sabe? Para eu ir menos vezes ao posto. Eu sempre tive essa de ir menos vezes ao posto. Até porque antigamente tinha mais assalto a posto, né, e tal, quando se pagava muito mais com dinheiro vivo. Sempre tive um pouco desse receio e para ir menos vezes também. E após um carro meu ter tido problema no sensor de oxigênio ali, sonda lambda e etc, que estava consumindo o dobro, né, rendendo a metade, um carro que era para estar fazendo 12, 13, e ele estava fazendo tipo 6, 6,5. Percebi, mesmo sem estar completando o tanque, eu percebi que ele estava bebendo demais. Completei uma vez, o carro rodou 300 km, completei outra, ele rodou 270, eu falei, não, tá errado. Depois a gente descobriu com scanner e tal que era sonda lambda. Ah, e detalhe da sonda lambda. Quem descobriu fui eu, pesquisando em fóruns dos carros e tal. Aí naquela época, smartphone não tinha a qualidade de hoje, né, e tal. Era mais difícil ficar pesquisando pela internet celular. Tava engateando ainda. A internet móvel não era igual hoje, enfim. Então pesquisava no computador mesmo e tal. Fui lendo ali aqueles fóruns e encontrei. Lá era uma Palio Adventure 2002, Palio Weekend Adventure e lá naqueles fóruns lá e tal, achei alguém falando do tipo. Eu já tinha passado o scanner na oficina, não tinha percebido nada, porque não gera código de erro. E aí quando eu falei da possibilidade, olha, vi tal lugar e tal, num fórum, e comentei com o mecânico, e aí ele foi em cima, olhou os parâmetros lá da sonda lambda, e aí como ele tinha o conhecimento e tal, ele falou, realmente aqui era para estar valor tal e tá valores tais, ali de emissões e etc. E aí percebeu-se que era realmente isso, a gente substituiu e pronto. E tá até hoje, que esse carro continua na família, tá com meu pai, tá até hoje, nunca mais precisou mexer nessa sonda lambda. Já deve ter isso aí uns 12 anos, ou mais. Aí naquela época, smartphone não tinha a qualidade de hoje, né, e tal, era mais difícil ficar pesquisando pela internet celular, tava engateando ainda, a internet móvel não era igual hoje, enfim, então pesquisava no computador mesmo e tal, fui lendo ali aqueles fóruns e encontrei. Então, retomando o raciocínio, eu criei esse hábito, né, de sempre completar e conseguir colocar esse hábito na minha esposa também, né, digamos assim, essa filosofia. Muitas das vezes que eu abasteci o carro dela, por ela dele ter se decepcionado, né, inicialmente com o consumo, além do que a gente já estava esperando, que já sabia, né, que ele não rendia tão bem, ela se decepcionou um pouquinho mais no começo. Então eu abastecia, né, completava o tanque e tal, fazia a média na calculadora, tirava o print e mandava para ela. Algumas dessas vezes a gente ia junto, inclusive, né? Quando a gente tá junto, ela não quer dirigir de jeito nenhum, só eu dirijo. Não sei se com vocês é assim também. Mas aí abasteço e tal, a gente abastece, eu faço a conta ali, printo a tela da calculadora e já mando no zap dela e isso acabou virando um arquivo, né? Acabou virando uma série histórica, digamos assim, né? E aí, o legal disso é que eu vou poder compartilhar aqui com vocês, vai ser bacana aí para quem tem o carro e não costuma medir, para quem está pesquisando, quer comprar um carro desse. E já vou adiantando no final que, assim, essa decepção ela passou bastante porque a gente meio que aprendeu a dirigir esse carro. Ele tem uma rotação um pouco diferente, eu vou entrar em detalhe disso um pouco mais à frente. Entrar em detalhe disso um pouco mais à frente e quem sabe até pode ser tema de um vídeo futuro aí. Então, o primeiro print aqui, temos um abastecimento de 24/11 e já começamos na estrada. Isso aí é consumo rodoviário. Uma endazinha aqui no Nordeste, enfim.
Dentro desse parênteses, tá 6 mais 48 pelo seguinte. Foi alguma cidade onde a gasolina estava muito cara e logo à frente eu já sabia, né, por conhecer a estrada, que teria gasolina de qualidade mais barata. Então eu coloquei 6 litros para não ficar no prego, anotei, né, ou pelo menos decorei, não zerei o trip e quando completei foi 48,06 litros e aí sim eu fiz a conta, né. No caso aí, 611 dividido por 54. E a média rodoviária de 611 foram 11,31 km por litro. Foi o rendimento dele. Aí no dia seguinte, não foi um tanque, né? Não foi nem a metade aí. Mas enfim, serve de parâmetro aí para ver quanto ele rendeu nesse trecho. E rendeu menos, né? 186. Então tinha rodado 186 e 100, tinha rodado 186 km e 100 metros. E eu completei. Provavelmente algum posto de confiança, pelo menos teoricamente de confiança, que eu abasteci e entrou 16, que estava com preço bom, e entraram 16,640 ml. E o rendimento aí foi de 11 km por litro. Né? Isso aí foi no dia seguinte. Aqui, já eu de regresso dessa minha viagem, foi uma viagem de 900 e tantos quilômetros, ida, mais 900 e tanto volta. Eu coloquei 37 litros, né, para encher. Precisaram de 37 litros para completar o tanque. 387 rodado. Aí tem muito de ter rodado dentro da cidade, né, pro meu destino e tal. Rodei dentro da cidade, etc. Então realmente consome mais, né. É cidade no Nordeste e tal, clima quente, né, ar-condicionado sempre ligado. E na estrada sempre ligado também. E poucas vezes desligado, algumas poucas horas aí que do período noturno desligado, mas de dia sempre ligado. E aí ele rendeu menos, e aí já pega dessa característica de consumo na cidade também, né? Mas como eu disse, eu vou explicar, a gente estava dirigindo ele, né, mais como dirige a maioria dos carros, e depois a gente aprendeu a dirigir ele para render mais. Mas enfim, tá no justo aí, digamos, né? Teoricamente, pelo menos. Render só 10. E aí o abastecimento anterior foi às 11h20, né? Quase exatas 6 horas depois, né? 6 horas e 1 minuto depois, aí na estrada. Aí eu coloquei mais 18 litros. 18,71 litros, ele rendeu 12,22. Não foi nem meio tanque aí também, mas como disse, não é aquela mais fidedigna, mas serve de parâmetro para esse trecho. Para esse trecho de rodovia aí que eu transitei, esses 228 km e 700 metros, a média rodoviária dele foi 12,22. Já deu uma melhorada. Certamente parei na casa de familiares aí que eu tenho na beira da rodovia e tal, né? Para rodar só 228 em 6 horas. Parei na casa de um tio. Aqui já estou de volta em casa, já estamos de volta em casa e tal. Nesse abastecimento de 5 de janeiro, já tinha mudado o hábito de dirigir ele, que é o que eu falei, né? Mas ainda há pouco, nem tudo tá perdido. E aí a gente foi conseguindo melhores rendimentos com ele, digamos assim. E novamente aí, por que tá 48 mais 8? Provavelmente minha esposa com medo de ficar em pane seca e tal, colocou 8 litros. E depois, quando eu fui completar, coloquei os 48, não zero trip, né? E aí foi dividido aí os 56, né? 730 por 56. E nesses 730 km rodado aí, um tanque mais um chorinho aí que minha esposa colocou, ele rendeu 13,03. Então meio que já mudou da água pro vinho. Aqui temos outro do dia 11. Aqui pelo 50 redondo, certamente foi abastecido pelo app Baratão. Não sei se conhecem, eu vou até deixar meu link aqui. A gente comprou 50 litros no Baratão. Geralmente tem uns descontos bons lá. Boa parte do ano aí tem 30, 40, 35 centavos abaixo de desconto no valor por litro. Então faz muita diferença mesmo utilizar o Baratão aí. As cidades que tem o Baratão por perto. Quem não conhece, baixa o app Baratão aí, clica no meu link que vai ter gasolina barata aí para vocês. Só não pode comprar o valor acima do que vai caber no tanque, né? Acima do que vai entrar, senão pode acabar perdendo aí, de acordo aí com a política do posto. E aí foi isso, né? O carro rodou 683, a gente colocou 50 pelo Baratão, e a minha esposa, com medo de entrar em pane seca, colocou esses 7 litros e 35 e depois completamos com 50 litros no Baratão. Mas, enfim... E ele rendeu 11,92. Já melhorou bastante. Porque a gente não tem a gente tem o carro desde janeiro de 24. Então não fazia os prints, né, e tal.
E o rendimento dele era abaixo disso aí ainda. Era 11 baixo, casa dos 10 direto. Principalmente se pegasse engarrafamento, se ficasse rodando em cidades mais tumultuadas, né? Que tem um trânsito mais pesadinho, ficasse rodando muito dentro da cidade. Por mais que aqui em Brasília, pelo menos aqui na minha cidade também, tenha bastante trânsito em vias arteriais, em avenidas aí de 60 por hora pelo menos. Ainda assim, a gente não conseguia rendimentos bons com ele. 11.92 aqui tá quase 12, né? Tá bom demais para essa categoria de carro. Aqui temos mais um abastecimento de 30 de janeiro, certamente baratão também. Comprei 45 litros, completou, o frentista completou, foi lá e pedi para completar o restante, né? E aí entrou mais 3.320. 11,95. A gente já tinha achado aí, né, digamos, já tinha achado a mão, né, com ele. Outro aqui de 12 de março, rendimento bom também. Entrou aí 37 litros e 11, rendimento de 12,5 dá para dizer, né? 12 km e meio por litro. Aí já ficou legal, né? Carro 1.6, mesmo ele tendo aí pneus grossos e tal, pneus largos. E temos aqui um mais recente, né? Um meio tanque assim dá pra dizer, pouco menos de meio tanque, ele rendeu 11,47. E aí tem aquela questão, né, pessoal, que a gente vai entrar aí já do estilo de dirigir ele. Se empurrar o pé, o bichinho come, mas não é empurrar tanto o pé não, é ir passando ali de 110 ou rodar muito dentro da cidade, quebrando a inércia muito rápido e ele realmente o consumo dele não fica tão bacana. Esse abastecimento foi num posto confiável que fez uma promoção, acho que ele tava 5,89 e era um posto confiável. Ele mal tinha baixado de meio tanque, mas né, para não perder a oportunidade, completamos. Logo após veio uma alta. Vamos lá, e o que eu quis dizer com essa quebra da inércia rápida, né? A quebra da inércia rápida, falando assim, de um modo bem simplificado aí, né? Uma questão da física, né? Seria o seguinte, você está saindo de casa agora, ou parou no semáforo. Se você quiser apostar a corrida ali e sair igual a Fórmula 1, ele vai beber mais. Ou seja, se você afundar o pé, logo esticar a primeira lá no 4.000 RPM e tal, isso tá fazendo ele beber mais. E pro Sandero Stepway, acredito que pro Sandero em geral, não só o Stepway, essa questão faz ele consumir mais do que os outros carros. Lógico que todo carro, você fazendo isso, ele vai consumir mais. Mas no Sandero parece que é um pouco mais ainda. Entendem? Ele tem essa questão do giro. E aí a gente, assim, eu já havia percebido que ele roda com um giro um pouco menor, semelhante ali com a caminhonete a diesel, um carro a diesel. Quem aí já dirigiu o carro a diesel vai entender o que eu tô falando. Eles rodam, né? A marcha lenta dele é menor, o giro dele tá mais baixo para você passar a marcha do que do que a maioria dos carros a gasolina, né? Então o Sandero ele tem um pouco isso. Inclusive ele grita muito na estrada. Ele pede uma sexta marcha desesperadamente. Acredito que se ele tivesse uma sexta marcha, ele seria bem econômico na estrada e poderia até, digamos, chinelar um pouquinho mais ele. Então, esse carro, para a gente encontrar o melhor rendimento desse carro, e a gente teve que adequar o nosso modo de dirigir. Essa quebra da inércia, né? Sair sempre mais tranquilinho. Coisa que meio que eu já fazia, mas com ele eu tive que aprimorar mais, né? Minha esposa não faz tanto, ela tem um pezinho mais pesado assim para sair, mas ela tá entrando cada vez mais aqui, tá cada vez mais pegando macete. E nas velocidades mais altas, no caso aí da rodovia, esse é o pulo do gato aí para quem estiver pesquisando aí para comprar esse carro, quem vai comprar pensando em viajar, ou quem tá viajando e tá insatisfeito com o rendimento, ou nem tá percebendo o rendimento, né? Já que a maioria das pessoas não marcam, ou tá sendo ludibriado pela marcação do computador de bordo. Enfim, na estrada, passou de 110, ele começa a comer com farinha. Se tiver 4 pessoas ali dentro do carro então, 3, muita bagagem, ficar passando de 110 foi a toada que eu encontrei com ele, pra ele. E ele fica ali, né, na casinha ali dos 3.000 RPM e tal, fica mais tranquilinho. E fica até mais silencioso, como eu disse, né, ele é um carro que grita muito na estrada. Faz muito barulho, ele faz mais barulho que a maioria dos carros. Isso é uma coisa que a gente já tinha visto antes de comprar ele também. Aí, relatos no YouTube, lendo em fóruns e tal. Ele é um carro que o motor é bem ruidoso, né? Pra gente isso não foi problema, assim, então a gente não se importa tanto. Mas na estrada, realmente, se ficar rodando ali a 140,
além dele beber bastante, passou de 120 já era, e ele aumenta bastante o ruído. Então é isso, é sair do quebra-mola na boa, é sair dele parado na boa, né, que é essa quebra da inércia, é passar a marcha tranquilinho ali, ó. Se o piso for plano ou descida, com 50, às vezes até um pouquinho menos, se for na descida, ele entra quinta tranquilo, sem vibrar motor. É isso, entendeu? A primeira dele em pavimento plano ou descida é só para tirar do lugar. Se tiver numa rua parada indecidinha, se for sair, você pode sair de segunda, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E é isso, entendeu? Sempre no giro baixo e passando a marcha. Ele tem um indicador no painel também, para quem não tem muito a manha disso que eu tô falando, de sentir o carro, né? De ir passando um pouco antes do tempo, ou no tempo dele, digamos assim, que é o tempo dele, né? Econômico é esse. Quem não tem muita manha assim de sentir o carro ou de ver no RPM ali, na rotação por minuto ali, no giro do motor, ele tem uma seta, né? Que é o shift ali, né? Da troca de marcha, que ajuda bastante. Se você estiver esgoelando ele, né, estiver fazendo subir o giro, essa seta vai acender a setinha verde no painel e está indicando que é para você passar a marcha. E ela também tem algo contrário, né? Se, sei lá, tá chegando no quebra-mola, você tá aí de quinta marcha e esqueceu de reduzir, tá pisando ali no freio, o motor vibrar, ele vai te mostrar no painel também para reduzir, vai acender a setinha para você reduzir a marcha. Então foi uma tecnologia interessante que eles colocaram que ela sempre anda, essa setinha ela sempre tá ali para auxiliar o melhor desempenho. Então isso é um pulo do gato para esse carro. Se ficar dirigindo ele igual, por exemplo, aqui minha esposa tinha Uno de guerra mesmo, quadradinho, Uno Economy. Ela fritava na saída, era 1.0 e tal, e o carro continuava econômico. Palio Adventure, que ela dirigiu bastante aqui, é um carro que está na minha família tem quase 20 anos, com a gente aqui ficou 9. A Palio Weekend Adventure 1.6, que ela dirigia assim também, sempre dando uma esgueladinha a mais. Se fizer isso no Sandero, e acho que no Step ainda fica pior, porque ele tem esse aro 16 e esse pneu 205, aí ele bebe. Aí o consumo dele vai lá em cima. Pois é, senhores. Então ele assim, ele não é tão econômico, mas dirigindo ele mais na manha, logo mais vocês vão ver que dirigindo ele na manha e na técnica, ele é um carro que pode ter desempenho melhor. E foi o que firmou ele aqui em casa, que mesmo minha esposa gostando bastante, estava pensando em vender. Quando a gente achou o ponto ali que ele começou a ter rendimento melhor, aí pronto, aí ela já era apaixonada, se apaixonou de vez e pretendemos ficar com ele um tempo aí. Já se vão aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3, 1 ano e 4, vamos caminhando juntos aí. E acreditem, o Corolla 1.8 16 válvulas 2009 e a Palio Weekend Adventure 1.6 16 válvulas 2002 são mais econômicos que o Sandero Stepway 1.6 8 válvulas, com esse motorzinho K7M. Mas, né, são propostas de carro totalmente diferentes. O Stepway tem excelentes 19 cm de vão livre do solo, é um carrinho bem alto, né, mais alto que muito SUV por aí, muito bom para quem, vez por outra, precisa fazer um off-road para uma chácara, para fazenda, ou trabalha em algum local cujo trajeto passa por estrada de chão. Porém, acredito que por essa razão capricharam um pouco mais nas medidas de pneus e rodas em comparação a outros carros da mesma categoria para dar mais segurança e estabilidade, né? Isso faz o carro ficar mais pesado e, por consequência, consumir mais combustível. Ele é equipado com rodas aro 16 e pneus 205/55/16. Para quem estiver pesquisando para comprar esse modelo, já vai sabendo que o pneu é esse e não é dos mais baratos. É o mesmo pneu do Corolla, Civic, Astra, Vectra, Zafira, Linea, Focus, Jetta, Megane. E o acalento é que pneu não se compra todo dia, né? Se não, Ave Maria. Mas enfim, reparem que esses carros todos que eu falei aí, inclusive eu tenho um Corolla, e isso foi uma coincidência legal aqui pra gente. O Corolla eu já tenho há 4 anos. Minha esposa com esse carro porque a gente brinca aqui com os pneus, né? Inclusive eu comprei um jogo com 4, eu fiquei com 2 e ela com 2, numa mesma compra. Enfim, foi uma coincidência legal ser a mesma medida do Corolla, né? Dessa versão de Corolla aí que eu tenho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Acabou o vídeo ficando um pouco longo, mas ficou bem completo, ficou bem esclarecedor aí para quem pretende comprar o Sandero Step e para quem tem e tá aí lutando com o consumo, para quem não sabe ou não sabia, né, como verificar aí a média de consumo pela bomba, que é mais fidedigna, para quem não sabia que maioria das vezes, pelo menos,
Eu mesmo não vi nenhum ainda que marque certo o computador de bordo, ele sempre arredonda para mais. Então tá aí um vídeo bem completo em todos esses quesitos e essa técnica aí para verificar o consumo médio do veículo, ela serve para qualquer carro, não só pro Stepway. E é isso, você que tem Corolla, Corolla G10, Corolla Seg, se inscreva no canal, é novo, mas vem aí muitas dicas para esse carro que tem há 4 anos, além de outras dicas seguindo a filosofia do faça você mesmo, né? Para quem tem Sandero Stepway, que é o carro 02 aqui de casa, carro da esposa, caminhando para 1 ano e meio aqui com ele. Se inscreva no canal, nos dê essa força aí e tamo junto.